O futuro da governação da Universidade e do ensino superior é o tema do ciclo de conferências que hoje começa na Faculdade de Economia do Porto. Na primeira conferência, que está marcada para as 6 da tarde, vai falar-se da autonomia universitária e do regime jurídico do ensino superior. Este conjunto de reflexões prolonga-se até abril e vai discutir desde as políticas do ensino superior até à gestão da universidade. É nosso convidado o diretor da Faculdade de Economia do Porto, o professor João Proença. Boa tarde, obrigada por ter vindo. Este ciclo é organizado pela Faculdade de Economia, que dirige pelas faculdades de Direito, Letras e também Psicologia e Ciências da Educação. Por que é que consideraram que esta era a altura certa para lançar esta discussão? Muito obrigado pela oportunidade que me dá e, antes de mais, deixe-me dizer que apesar de serem 4 faculdades da Universidade do Porto que organizam isto, há uma adesão, pelo menos ao que me parece, muito grande da comunidade académica da Universidade, não só das estruturas de outros colegas, diretores de outras faculdades, como da equipa reitoral e do Conselho Geral da Universidade. Este ciclo de conferências, o momento mais adequado não teria necessariamente que ser este, contudo o país e eu diria mesmo que a Europa vive momentos muito difíceis e o ensino superior também está a sofrer grandes dificuldades. Primeiro, no nosso caso, ligadas diretamente às restrições orçamentais, mas que claramente extravasam isso e têm a ver com as debilidades que toda a Europa e que o mundo, num setor que é altamente internacionalizado, talvez na área da economia da gestão, isso se note, dada a natureza da nossa atividade, mais rapidamente, mas de facto o ensino superior está com uma tendência a se internacionalizar e a ser globalizado de forma muito mais rápida do que imaginamos, e as estruturas que existem, em particular na Europa, não nos parecem ser as mais adequadas para conseguirmos encarar os problemas com que o ensino superior se debate, nomeadamente a sua sustentabilidade e a forma como cumpre a sua missão. Não se esqueçamos que o ensino superior na Europa é tendencialmente público, tem a missão de educar, de formar, de investigar e cada vez mais uma terceira missão ligada com a prestação de serviços à comunidade, que pode simultaneamente ser uma fonte de receitas. E todas essas missões já são cumpridas pela Universidade do Porto? Não são todas de igual forma e, portanto, as estruturas que nós temos de organização, de facto, não permitem, em algum dos casos, implementar as estratégias e cumprir a missão da melhor forma. Não há, de certeza, soluções fáceis, e por isso é que se justifica o debate. Há a necessidade de discutir. Eu diria que, por exemplo, em termos de legislação, o que tem saído nos últimos 2 anos é uma quantidade inúmera de documentos e regulamentos que criam grandes dificuldades ao ensino superior e, portanto, nós sentimos necessidade de refletir e não podemos estar dependentes no ensino superior das circunstâncias e das estratégias dos governos, que são muitas vezes ligadas a políticas de momento. Ou seja, estamos a falar de autonomia. Também, portanto, o ensino superior universitário, de facto, para cumprir a sua missão, tem que ter uma autonomia específica. Não esquecemos que a natureza do ensino superior é, digamos, a sua missão para ser cumprida necessita que haja liberdade de refletir, liberdade de fazer ciência. Evidentemente que a ciência tem que ser, ou a investigação tem que ser aplicada para servir a comunidade que servimos e, portanto, há um conjunto de dilemas e de questões que se colocam ao ensino superior muito pertinentes e muito atuais e, no caso da Universidade do Porto, isto pareceu-nos ser um momento particularmente interessante porque se fala inclusivamente na reorganização da universidade. Portanto, nós temos consciência que há, por exemplo, universidades a mais no país, toda a gente já diagnosticou essa situação. Eventualmente, as próprias universidades podem fazer um esforço de reflexão, de se reorganizarem, de encontrarem soluções que permitam cumprir melhor a sua missão. Mas está a falar, por exemplo, em diminuir o número de faculdades que existem na Universidade do Porto? Não diria o número de faculdades, mas a forma como elas estão organizadas e a forma... Eu dou-lhe um exemplo. Mas o número concreto. de cursos, por exemplo? E o número de faculdades, quer dizer, não diria das faculdades, mas a forma como cumprimos a nossa missão pode ser eventualmente mais eficiente, mais inteligente. Eu dou-lhe um exemplo. Nós, na Faculdade de Economia, temos um Conselho Científico. O representante da área de Direito no nosso Conselho Científico não é da nossa faculdade, é da Faculdade de Direito. Ou seja, há formas de cooperação que estão a emergir e que fazem com que, de facto, as universidades ou as faculdades cumpram melhor a sua missão e que necessitam de ser confrontadas e discutidas e refletidas para que se encontrem melhores soluções de cumprirmos de facto, aquilo que estamos mandatados para fazer. E esta discussão vai ser feita com a prática
prata da casa, digamos assim? Ou vai haver uma abertura à sociedade civil muito para bem. Que a Universidade também perceba o que é que quem está de fora pode contribuir para esta discussão? Muito bem. Portanto, o ciclo de conferências engloba 4 sessões, uma relacionada que é a de hoje com as dimensões ou com os aspectos jurídicos, outras com o ensino superior numa vertente mais da globalização e dos modelos da universidade, e depois uma com a organização e gestão da universidade e uma final com a missão. Nesses ciclos vamos ter sempre não só pessoas da Universidade do Porto, mas também pessoas de fora. Hoje estará o professor Cândido Agra, que é um constitucionalista muito conhecido e com trabalho particularmente relacionado com a autonomia universitária e que foi entendido ser uma das pessoas de fora convidadas para vir refletir connosco, mas vamos ter o Dr. Artur Santos Silva, que, como sabe, é presidente do Conselho de Administração da Fundação Gulbenkian e também presidente do Conselho Geral da Universidade de Coimbra. Vamos ter também de fora o Dr. Manuel Ferreira da Silva, que é administrador de um banco português e membro do Conselho de Representantes da nossa faculdade, e mais algumas pessoas com uma história muito ligada à Universidade, neste caso do Porto, que também nos ajudarão a refletir, e depois haverá, eu penso que o mais interessante, um debate que passará certamente para lá das sessões que vão ter local na Faculdade de Economia, mas que permitirão que toda a Universidade seja aquilo que deve ser, que é a Universidade que tenha capacidade de refletir sobre o futuro, ou seja, a Universidade tem que ser e é provavelmente um dos fatores de esperança do país, e para isso precisa também de se modernizar, reorganizar, repensar o futuro, para que o país tenha mais esperança e, portanto, para aqueles jovens que nós formamos não contribuam para o desemprego, mas que tenham a capacidade de ser agentes de mudança no país, e se estivermos a fazer isso, estamos de facto a cumprir a nossa missão. Não é? Sr. Professor, podemos dizer que estas conferências servirão para fazer um diagnóstico, para identificar estes problemas e até já para discutir algumas possíveis soluções? Eu acho que, exatamente, portanto, poderemos ir para lá. O que interessa é que haja discussão, que não haja um modelo, mas que se discutam alternativas e que as pessoas possam refletir, para que depois, nos locais próprios, adequados institucionalmente, as próprias escolas e a Universidade de Porto, neste caso, possa decidir da melhor forma, informada, vendo que há várias soluções, com certeza, ou vários meios para chegar ao mesmo fim, e tenha a capacidade de discernir e, de facto, de fazer a mudança, porque eu acho que isso é percebido por todos. É necessário mudar. Dê-me um exemplo do que é preciso mudar. O que é que para si é urgente mudar na Universidade do Porto? Eventualmente uma maior cooperação entre as escolas que estão a funcionar de forma emergente, mas provavelmente é preciso dar-lhe estruturas que permitam que essa cooperação se materialize e seja formal e que possa se materializar em estruturas de comando. Ou seja, as faculdades ainda funcionam muito de forma isolada. Cada uma por si. Cada vez menos, por força do contexto onde estamos inseridos, mas não é pior se houver estruturas que permitam que essa coordenação se torne mais formal e mais explícita, e para que possa haver maior multidisciplinaridade, maior complementaridade, e que se consigam atingir os nossos fins de forma mais eficiente. Evidentemente que isto levanta questões particularmente interessantes relacionadas com as disciplinas científicas, não é? Mas cada vez mais nós também temos consciência que as várias disciplinas juntas permitem atingir, em termos de ciência, resultados também mais inovadores, e, portanto, de facto, a Europa, o país, precisa de alguma inovação a esse nível. E o que é que vai ser feito com o resultado destas conferências? Eventualmente, não sei, mas já falámos na publicação de um livro relacionado com os textos que forem produzidos, com as comunicações, com os debates. Portanto, isto agora, o que é importante é que se deixe a universidade ser a universidade, e se os debates forem bons e as comunicações forem de qualidade, eu não tenho dúvidas que serão consequentes, e, naturalmente, por exemplo, poderá sair uma obra deste ciclo de conferências relacionada com os temas que foram discutidos e apresentados na conferência. Vamos ficar então à espera. Professor João Proença, diretor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, obrigada por ter vindo ao Portugal em Direto. Começa hoje um ciclo de conferências sobre o futuro e a governação da Universidade do Porto.